Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né? Hoje é domingo, dia 6 de setembro e é muito bom estar aqui de novo gravando para vocês. Nós terminamos os nossos livrinhos de estudo, né? A gente estudou Timóteo, Tito, Efésios e nós vamos estudar um livrinho agora, né? Um livro da Bíblia que é bem pequenininho, ele tem 5 capítulos só, mas de uma riqueza tão grande, mas de tanto assunto, que vai ser muito legal falar sobre isso. Muito bom mesmo. Já adivinharam qual que é? Eu coloquei lá no nosso grupo algumas dicas para vocês tentarem pensar que livro seria esse. E tá lá no Novo Testamento, junto com Timóteo, Tito, tá com todo mundo ali, Efésios. Nós vamos falar sobre Tiago. Tiago é um livro muito pequeno realmente, 5 capítulos, mas tem muita coisa importante ali para nós, para o nosso dia a dia. E eu quero basear esse nosso estudo num livro que eu tenho bem antigo, até do começo da minha conversão, a primeira edição dele é de 1988, que é O Controle da Língua. Interessante, né? Esse livro é baseado num único capítulo de Tiago, que é o capítulo 3. E eu queria focar nesse capítulo. Todo o livro de Tiago é muito rico, mas esse capítulo fala muito das nossas vidas, fala muito para o nosso dia a dia. E eu quero focar nele, nesse estudo que nós vamos fazer e depois dar uma olhada bem grande sobre todo o livro de Tiago. Então, quem que era Tiago primeiro, né? Tiago foi um dos seguidores, um dos discípulos que levou adiante a mensagem de Jesus. E para alguns, eles até dizem que Tiago era irmão de Jesus, né? E depois, alguns entendimentos falam isso, alguns estudos, mas não tem nada comprovado. A data em que ele foi escrita foi 70 depois de Cristo, aproximadamente, também estudos. Então a gente pode ver essa parte mais de conhecimento mesmo sobre o autor, a gente vai ver também. Mas eu quero focar com vocês nessa parte no capítulo 3, que fala sobre a língua, e é muito interessante. Eu não ia ler o capítulo 3, mas eu acho interessante a gente ler para poder saber do que nós estamos falando. E depois, em casa, com o tempo, Com o tempo, leiam melhor esse artigo, leia esse capítulo, leiam ele todinho, ponto por ponto, entendendo o que está sendo falado aqui, porque é isso que nós vamos estudar, ok? Vamos lá? Vamos ler Tiago, capítulo 3. O capítulo todo, tá? Tem 18 versículos. Vale a pena ler. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como é grande uma floresta, como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria.
Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios, acabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. É pesado, né? Parece que ele está mesmo mostrando a essência da natureza, às vezes humana e às vezes dominada pelo mal. Até o versículo 12 é o mais interessante para nós aqui, é o que vai mais interessar, do 1 ao 12. Fala sobre a língua e fala sobre o poder que ela tem. Há muito tempo que eu quero falar sobre isso, porque eu acho importantíssimo. Vocês veem que aqui no versículo... onde está? Acho que no 5 aqui. No 5. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. A língua é tão pequena. É um músculo, é um órgão do corpo, né? A gente não pode falar que é um órgão, mas é um músculo. E ele tem um poder tão grande, porque ela é pequena, mas ela domina todo o corpo inteiro. E é isso que Tiago está tentando falar. Né? Uma simples chaminha, assim, um riscar de fagulha é capaz de incendiar toda uma floresta, né? É muito importante, é de uma responsabilidade muito grande. Tanto que esse livro nos remete ainda lá em Mateus, quando Jesus fala, no versículo, Mateus 12, versículo 36, vamos lá. Mateus 12, 36, Jesus fala assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Olha o peso da responsabilidade das nossas palavras. E nesse livro ele dava alguns exemplos de pessoas que foram extremamente afetadas por palavras. E um que me tocou bastante foi sobre um rapaz que, rapazinho, bem novinho, ele estava na escola e ia ter um coral, um concerto, né? E todos os alunos participavam e tal. E ele não queria muito participar, mas ele foi fazer o teste. Ele falou: eu não canto tão bem, mas eu vou fazer o teste, né? Já que a professora pediu, eu vou fazer. Quando ele fez o teste, ele cantou, ele falou, para mim foi uma coisa assim simples, né? Mas a professora, quando ouviu ele cantar, falou, meu Deus, né? Parece que eu estou ouvindo um coral de anjos, sua voz é maravilhosa. E deu para ele um papel secundário naquela peça, naquele musical que eles iam fazer, deu um papel secundário, mas ele foi muito bem naquele papel, ele fez 3 solos maravilhosos, crendo naquele potencial do que ela tinha falado, naquelas palavras. Aí, alguns anos depois, ele foi fazer novamente, um ano depois, ele foi fazer novamente o teste para o outro musical, que aconteceria na escola, é muito comum nos Estados Unidos, e ele fez tranquilo, todo mundo lá participando, ele foi fazer o teste dele tranquilo, sabia que a professora tinha falado que ele era bom, que ele poderia cantar. Quando ele terminou o solo dele, o outro professor que estava ali, já não era mais a mesma professora, era um outro, olhou para ele e falou assim, quem foi que falou que você sabe cantar? Entende? Naquela hora, toda aquela autoestima, toda aquela força, aquele poder que ele tinha, desmoronaram por conta daquelas palavras. E segundo a história que ele conta, que depois demorou 8 anos para ele voltar a pensar em cantar e ainda incentivado por algumas pessoas que gostavam dele, que o conheciam. Vocês veem como o poder de uma palavra, ou de uma frase, ou um olhar, ou uma coisa rosnada, meio nervosa, tem o poder de fazer? É impressionante. Esse livro ainda fala mais uma coisa. As palavras podem ser destrutivas sob 3 aspectos. Elas podem destruir nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com aqueles que mais amamos e até mesmo nosso relacionamento conosco mesmo. Ter uma língua é como ter dinamite entre os dentes. Olha que coisa impressionante. É preciso pensar nisso. Mas outros milhares de versículos em Efésios nós estudamos sobre as nossas armaduras, tudo isso aí vem como ensinar a como usar, a como domar essa parte do nosso corpo. Ainda que a Tiago esteja falando aqui, que é a parte mais difícil,
né, da gente dominar, a língua é um fogo, onde está aqui dizendo que ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é cheia de veneno e tudo mais, é que ele fala. Para nós sozinhos não dá mesmo. Sozinho, se eu quiser, é um esforço muito grande. Eu falo que é um esforço humano. Mas quando o nosso esforço é sobre-humano, com a ajuda de Deus, é claro, a gente consegue isso. A gente só consegue domar, ter essa maturidade e saber domar a nossa língua quando a gente tem a ajuda do Espírito Santo. E nesse estudo a gente vai ver muitas coisas sobre esse capítulo. Olha só, vou falar para vocês rapidinho alguns tópicos do nosso índice e já vou encerrar. O valor da palavra. Problema da língua está desmascarado. Dizendo a verdade. Engano, fraude, mentira, falso testemunho destrói a verdade. O 3. Falando com malícia, maledicência, calúnia. São primas catastróficas. O eu em nossas bocas. Jactância, bajulação e exagero. Ó, palavras esquisitas. Novas palavras do dicionário aí, hein, gente, pra gente procurar. Palavras duras, murmurações e rixas. Imprecações omitidas. São palavras difíceis que a gente vai trazer para você numa linguagem melhor, para vocês entenderem bem o que isso significa. Falando em defesa própria, conversa franca e no final as maçãs de ouro, que é o nosso compromisso com palavras positivas e importantes para a vida. Gente, esse livro aqui fez muita diferença na minha vida. Muita diferença. O livro de Tiago fez muita diferença na minha vida. E é o que eu quero que faça na vida de vocês. E eu peço a Deus e oro por isso. Ok? Nas nossas próximas lições, a gente vai esmiuçar esse capítulo, entender perfeitamente e ter talvez uma mudança de comportamento e de vida. Na verdade, é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Até a próxima semana, então. Tchau, tchau.